E agora eu tenho o maior prazer de conversar com a psicóloga Márcia Brandão. Seja muito, mas muito bem-vinda aqui ao nosso Qualidade de Vida, no nosso Tudo de Bom, Márcia. Então eu que agradeço, muito boa tarde, né? Então estamos nós aqui novamente para dar continuidade ao nosso bate-papo. Como eu trouxe na última semana e que vocês poderiam, né, a gente poderia conversar sobre o diagnóstico da terceira idade. Então, eu acho que é bem prudente, né, de começar falando sobre a importância dos nossos idosos, né, o olhar que nós precisamos ter para essa terceira idade, quarta idade, que cada vez mais nós estamos percebendo que nós estamos sendo um país de idosos. Isso, vamos viver mais, né? Viver mais. Então, temos que ter um olhar diferenciado. Exato, as famílias estão reduzindo, então os filhos não são mais opção, e aí nós temos que ter atenção a essa terceira idade. E qual é o olhar que nós, como por exemplo, temos alguns de nós, temos pais ainda vivos, Eu né? tenho, minha mãe é viva. Que bom, né? Que é uma bênção, né? Hoje em dia ter pais saudáveis, né? De terceira idade, tios. Acho que isso passa muito por uma frase que o Jefferson daqui tinha lá na loja, que eu acho muito legal, assim, é saber viver, né? E eu encarar o saber viver em todas as etapas da vida. E na terceira idade, ou na quarta idade, como a Márcia me trouxe agora, que eu cheguei a levar assim, levar um impacto, né? Quarta idade. Que legal isso, né? Mas o que Mas é viver isso? com qualidade. Por isso, porque assim, em determinado momento, já faz, né, uns anos atrás, as pessoas que estavam envelhecendo começaram a perceber, e os empresários também começaram a perceber desse mundo, né, de hospitais, os médicos, os geriatras, de que precisavam dar uma qualidade de vida para essas pessoas. Porque o que é a velhice? É a pessoa estar no fim da vida, da finitude? Não. Pelo contrário, nós temos que... É aí que tu começa a viver. Nossa, mas aí começam os problemas. Mas eu vou me aposentar, o que eu vou fazer? Oi? Aí. Vamos viver, fazer o quê? Essa é a virada de chave que está acontecendo, né? Porque antes a velhice era sinônimo de acabou. E agora não. A velhice é sinônimo de vou curtir a minha vida, eu vou viajar, eu vou pra academia. Vai fazer o que tu não fazia antes, né? Curtir teus filhos, tua casa, ficar em casa, de repente acordar bem cedo e vir pra casa e não ter nada que fazer, né? Ou então tu pegar e curtir os netos, né? Os netos. Isso. Então curtir a família. Só que nesse ponto, nós temos então que impacta muito na terceira idade, que daí que dá os problemas de depressão, muita depressão, porque eles conseguem perceber que aquele salário que eles tinham antes não dá conta das necessidades básicas que eles precisam. E aí tu vai dizer pra mim assim, mas Márcia, tu quer que eu tenha uma qualidade de vida? O meu salário não dá pra uma academia. Eu disse, mas tu não precisa ter uma academia, nós temos parques onde tu pode caminhar. E aí que nós temos que fazer a virada, nós profissionais e familiares, para entender que ele não pode entrar na vida, cair a ficha de que ele é vítima. Não, ele não tem que se vitimizar. Ele tem que entender que aquela vida é oportunidades que ele tem para se enxergar melhor. Então, o que ele vai fazer? Eu tenho um parque que tem... onde eu posso fazer exercícios gratuitos? Tenho. Eu tenho um local onde eu posso fazer caminhada? Tenho. Eu tenho um condomínio onde eu possa dar voltas de repente, né? Acompanhado de um vizinho? Posso. Então assim, ó, tudo tu tem, mas aí tu tem que mostrar para essa pessoa. Porque se ele está numa depressão e numa melancolia, ele não enxerga. Ele não consegue enxergar que ele pode, que as possibilidades estão ali, gratuitas. Não precisa pagar. Nem tudo envolve dinheiro. Né? Às vezes tu dançar em casa com a tua esposa, se tem uma esposa, olha que coisa boa, né? Não tem nada que fazer, botar uma música e vamos dançar. Isso é terapia, né? Ouvir uma música, vai dar saudade? Vai, mas aquela saudade é momentânea. Se tu observar que tu tem um familiar que se aposentou e ele está ficando muito triste, e ele começa a falar muitas coisas repetitivas para ti, como por exemplo, essa hora eu tava lá no meu serviço fazendo tal coisa, essa hora do almoço. Hoje nós tínhamos uma festa lá na empresa. Se ele começa muito a viver no passado, e aqui já tem o alerta, aí o alerta. Porque a gente aprende, né, que tudo é de acordo com a intensidade e frequência das falas e sintomas que aquele idoso está apresentando. Então, se tu começa a mas pai, olha só, o senhor me falou isso faz pouco.
Você não quer dar uma voltinha, né? Você tem uma neta, uma acompanhante também que possa fazer companhia, né? Que eles precisam muito de companhia e de atenção. Tu leva ele contigo. Tu leva ou convida ele para sair. Porque tu tem que fazer com que ele saia daquele mundo de saudade, de tristeza. Porque nós temos etapas. A tristeza, tem a melancolia, é o saudosismo, né? Ai, tu lembra, olha aquela música que eu dançava. Quando nós éramos jovens, nós fazíamos tal coisa, né? Isso é bom. Ah, é maravilhoso, teve um passado, né? Então, isso é bom. Isso não é ruim. Curtiu, viveu, aproveitou. Exato. E que bom ter saudade. A gente só sente saudade do que foi bom. Ninguém sente saudade de uma tragédia, né? Exatamente. Então, assim, ó, se ele tá lembrando é porque ele tem um filtro, e esse filtro é bom. Então, vamos aproveitar o lado bom. Então, ele dançava. Então, vamos tentar reviver na medida do possível. Sempre atento para que isso não vire uma depressão. Porque a depressão vai ser quando tu vê que ele tá no mesmo lugar, ele levanta, ele fica no mesmo lugar, ou ele dorme até tarde que ele não dormia, ou ele não come mais o que ele comia, ele tá todo desregrado, ou ele começa a reclamar muito de tudo, né? Então, às vezes, isso são sinais que são, assim, a luz amarela já passou para vermelha. E aí, o que tu faz? Ah, mas como é que a gente faz isso para melhorar? Talvez um profissional, né? Um psicólogo, uma terapia, porque algumas dessas pessoas, eu dei exemplo para vocês até agora, de pessoas que têm um outro para observar dentro de casa. Então, eu falei de um pai que tem uma filha, que tem uma cuidadora, e aqueles que se aposentam e não tem ninguém? É a pergunta que não quer calar. Exato, e aí que esse é o nicho maior de pessoas que precisam de atenção, porque ele não tem ninguém por ele. Sim, ele é só a televisão, o espelho. A televisão, que tem muitas notícias que não são agradáveis, né? Então, eu acho que essa é uma dica também, né? Não assistir esses programas tão depressivos. Mas quem é que assiste só tudo de bom, que é alegre, que te coloca pra cima. Mas e quem é que vai dizer isso pra ele? A Rose. A Márcia. Então ele precisa ter alguém que diga pra ele, que seja um vizinho, um amigo, olha, tu tem que procurar um profissional. E o que ele vai fazer com esse profissional vai fazer com ele? Muitas eu utilizo, né? Porque daí eu faço laudos com essas pessoas. Ela chega com uma demanda, às vezes ela vai dizer uma queixa. Ah, eu tô muito esquecida. Ah, eu acho que eu sou igual a minha mãe. Minha mãe faleceu tinha demência, eu tinha Alzheimer. Ela começa a se comparar, né? Então ela tá naquele sofrimento. Ela tá dando ideia. Ela já está se diagnosticando e se internalizando que ela está já com aquele problema. A mesma coisa. Aí tu começa a observar, vai conversando, daí tu puxa outros assuntos, começa que ela fale da vida dela, o que ela fazia. E aí nisso tu vai fazendo atividades lúdicas. E eles adoram, porque eles voltam a ser crianças em algum momento, né? Então, assim, tu faz atividades, te quebra-cabeça com eles, mas tu tá analisando como é que ele pega a peça, né? Atividade, alguns de lógica, de memória. A gente pratica muito exercício de memória. E a memória pode ser qualquer teste. E às vezes é muito simples dentro da psicologia de aplicar. E que tu consegue verificar se aquela memória é a memória de trabalho, que a gente fala memória mais tensa, ou é a memória de... a memória, aquela que tu... imediata. Como é que é, né? Então, tu tem que diagnosticar se ele tá com problema de memória. E como é que foi trabalhar aquilo? Tem cura? Não tem cura, né? Porque quando a gente fala de memória e de esquecimento, ela não tem cura. Mas tu consegue amenizar aqueles esquecimentos. Fazendo ele sentir vivo ou viva de novo. Eu tenho uma paciente, ela é muito querida. E ela, nossa, tava esperando o dia de hoje. Ai, Márcia, aí tu disse o melhor, assim, desse dia de gravação. Só em poder fazer uma pessoa se sentir viva de novo no momento que todos nós estamos vivendo, já faz toda a diferença. Né? A gente ganha o dia. Com certeza. Né? Porque assim, nossa, eu estou fazendo o que eu... hoje eu tive vários depoimentos, né? Então, assim, pelo WhatsApp. E essa paciente, ela me disse, olha, eu fico esperando. Imagina. O horário pra ver. Então ela costuma chegar muito antes da consulta dela. Ansiosa. Por quê? Daí tu começa a pensar também, o que essa frase dela quis dizer? Mas ela tem 3 filhos. Ela tem netos. Por que ela espera esse momento aqui comigo? Eu sou uma estranha, né? Eu sou uma estranha.
Mas não, eu sou a pessoa que ela adquiriu uma confiança e ela se sente bem. Então aqui ela chora, ela ri, coloca as emoções pra fora, recebe carinho, atenção, aí, é o momento dela. E daí o que eu faço? Eu costumo muito dar um abraço de despedida nos meus pacientes, mas sempre perguntando, tu não te importa que eu te dê um abraço? Porque tem gente que não gosta de abraço. E aí é um outro tema que nós podemos falar, né? Quem não gosta de abraço também é uma das características pode ser do autismo, né? Então, assim, são ganchos que eu estou deixando aqui. Então, assim... Não, eu já louca pra ficar tricotando o dia inteiro, que o papo aqui é muito bom, é muito então, bom. Assim, ó, são muitos sinais que dão, mas a gente no nosso mundo corrido, egoísta que nós temos, às né? Às vezes não fica atento a eles. O pai e a mãe já é um empecilho, às vezes, pra ti, né? O pai e a mãe, o pai e a mãe se aposentou, deixa lá. Isso ele faz parte, ele tá esquecido mesmo. Sabe? Achando que é do percurso, né? Que já viveu, que já passou. Eu costumo, às vezes a minha mãe é aposentada, o meu pai já faleceu, e às vezes a minha mãe faz uma fala, eu já tô no lucro, já passou, eu não tenho mais. Hoje mesmo eu falando pra ela baixar o banco no aplicativo do celular. Eu não quero mais saber, daqui a pouco eu já vou morrer de manhã. Quem tá vivo é pra viver. Então, se não fosse pra estar aqui, não estaria. Então, se tem que viver, tem que fazer as coisas. Então, acho que isso que a gente tem que mudar, né? É essa mentalidade, porque a gente só consegue entender isso melhor, claro, quando tu começa a trabalhar com idosos e quando tu vive um problema desses em família, né? Então, assim, daí cai a tua ficha e tu entende o seguinte, que tu estás aqui não é passeio. Tu estás aqui porque tu tem um propósito de vida e tu tem algo melhor para fazer na tua vida ainda, né? Então, se tu ficou doente, tu teve um AVC, uma paralisia e tu fica te lamentando, depressivo e chorando porque tu começa a lembrar da vida que tu tinha. Gente, vamos viver daqui pra frente, porque se tu tem isso ainda pra viver, porque algo bom ainda tu tem pra viver. Se você está aqui, é porque você tem um propósito. Se a Márcia está aqui, é porque ela tem um propósito na sua vida e na minha vida também. Estou emocionadíssima, felicíssima, amei a pauta. E só para finalizar o nosso bate-papo aqui, então, a diferença do diagnóstico de um idoso é a intensidade das emoções que ele está apresentando. Entendi direitinho o recado aí? É bem isso. Então, assim, tu vai te atentar à frequência e intensidade daquilo que ele vai tornando repetitivo. Uma fala frequente, ou daqui a pouco ele esquece, aquele esquecimento é muito frequente, ou aquele choro dele é muito frequente, ele chora por tudo. Então, por que ele tá chorando, né? O que ele tá... de repente, ele entende que ele não é mais útil. Ele não tem mais utilidade. E quem é que disse isso? Tu pode não ter falado nada, mas de repente só o fato de passar pro teu pai e não cumprimentar mais, não dar bom dia, não visitá-lo mais no final de semana, tu tá dizendo muita coisa. As atitudes falam. Nossa, as atitudes falam muito mais que palavras. Então, é muito cuidado o que tu faz, o gesto que tu faz. De repente, assim, né? Irmão, nossa, isso magoa muitas pessoas. Depois eu vejo. Não, por que tu não vê agora? Por que o pai e a mãe pode ficar para depois e o teu supérfluo, o teu mundinho pode ser agora, né? Então, assim, isso é o que causa, então, um grande número de idosos em consultórios, em clínicas, porque eles não têm mais o olhar carinhoso da família. E é tão simples dar um abraço, um beijo e dizer bom dia, né? Tá tudo bem? Vamos ligar, não tem tempo, vamos ligar, vamos fazer uma vídeo, né? É isso aí, eu conversei com a psicóloga Márcia Brandão e amei. Tenho certeza que vocês também.